Nós vivemos em um tempo de muitos pregadores da palavra. Temos pregadores por todos os lados e pregadores de todas as formas. O falecido Dom Celso, que foi arcebispo da Arquidiocese de Teresina, ele dizia que nós vivemos em uma inflação de pregadores medíocres, infelizmente. Porque as pessoas falam muitas coisas e nem sempre falam daquilo que Deus realmente quer. Hoje a palavra nos ajuda a aprofundar a temática da profecia ou do profetismo. Rapidamente, eu diria que hoje nós temos muito mais gurus religiosos, gurus do que profetas. E um guru religioso é alguém que parece imprimir a sua própria doutrina. O guru espiritual exerce uma autoridade muito grande sobre os seus séquitos, os seus seguidores, os seus discípulos. E esses gurus estão em todas as religiões, por todas as partes. Existem mesmo católicos que só escutam determinados padres, determinados bispos, e assim não pensam mais, não refletem mais. A religião se transforma quase que em uma bruxaria. Há um fanatismo religioso muito grande e as pessoas se esquecem que foram feitas à imagem e semelhança do seu Deus, do seu Senhor. E há uma atribuição grandiosa, riquíssima, que Deus nos comunica, que é justamente a liberdade. Quando nós não pensamos mais por nós mesmos, quando a razão que é dada por Deus não mais funciona, e as pessoas passam a viver somente de sentimentalismo, sem capacidade crítica de rever os próprios passos dentro da religião, alguma coisa errada está acontecendo, e muito errada. É importante que nós nos voltemos para a palavra. Não podemos ser católicos de padre A, B ou C ou D, ou de bispos, ou de religiosos, mas nós pertencemos a Jesus, pertencemos à igreja de Jesus. Pregadores aparecem com capacidade de falar com eloquência. Há pessoas que são eloquentes, que são inteligentes, que têm muita leitura, que conseguem transmitir uma mensagem. Mas essas pessoas são humanas, como todos nós. Elas também podem fracassar, e diz a palavra. Maldito do homem que confia no outro homem. Por isso a nossa religião, para ser pura, pertence a Jesus. É a palavra de Jesus que nós queremos guardá-la. É claro que os pregadores nos ajudam muito. Os verdadeiros profetas são pessoas corajosas, que não falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é importante, porque os gurus falam aquilo que a pessoa quer escutar. E assim, essas pessoas, esses gurus, vão adquirindo muitos e muitos seguidores. Há pessoas que nem dormem mais em função desses pregadores, renunciam, como eu disse, à capacidade de pensar, à capacidade de agir, até mesmo à forma de se vestir, porque elas estão reféns, elas não pensam mais por si próprias. O verdadeiro profeta prega aquilo que Deus quer. E ao ouvir a palavra de Deus, às vezes nós ficamos desconcertados, porque o pecado está presente na vida humana. O pecado está presente no meio da sociedade. Vejamos aqui o que nos falou a primeira leitura. O chamado, a vocação do profeta Jeremias, que foi escolhido antes mesmo da concepção,
antes que nascesse, antes que estivesse no ventre da mãe, Deus o chamou, Deus o consagrou e Deus o enviou para ser o profeta das nações. E vai enfrentar muitas dificuldades, muitos opositores. A mensagem de Jeremias é contra os poderosos, contra os reis, contra os políticos. Ele está no período que antecede o exílio, contra a própria religião, contra os sacerdotes que manipulavam as pessoas, contra esses gurus e contra os latifundiários, aqueles que detinham todo o poder econômico e exploravam os pobres. Com certeza, a mensagem dele não iria agradar. Por isso, Deus fala com Jeremias e diz: o que tu vais falar é através de mim, tu não deves ter medo, porque eu farei de ti uma muralha forte, farei de ti uma corrente forte, eu vou te transformar, eu vou te fortalecer. E assim ele vai enfrentar essa missão de ser profeta em um ambiente muito hostil. No Evangelho é o próprio Cristo que também reconhece que não consegue fazer muita coisa, não pode profetizar na sua terra, não pode realizar as grandes maravilhas e portentos. E aí eles vão criticar o próprio Cristo. Mostra que da tua terra, que tu havias feito as grandes coisas que fizeste lá em Cafarnaum. Mas Jesus disse que nenhum profeta é bem acolhido na sua própria terra. Profeta não é aquele que é como uma árvore do agouro, né? A ave do agouro. Não é uma rasga-mortalha, não é alguém que só está anunciando coisas ruins, não. O profeta fala de esperança, fala de amor, fala das grandes coisas que Deus tem a oferecer para a humanidade. O profeta também consola, mas o profeta denuncia a maldade que está presente no coração humano, a maldade que está presente nas articulações de poder dentro da própria sociedade. Mas fala em nome de Deus, não fala em nome de si mesmo. E assim vai cumprindo a sua missão. Se nós recordarmos os grandes momentos que Jesus teve com as pessoas e o quanto Jesus cativou o coração de muitos, isso é realmente esplendoroso. Mas aqueles que frequentavam a religião judaica, aqueles que tinham acesso à palavra, nem sempre tinham a sensibilidade de reconhecer que Jesus era vida, que Jesus transformava, que Jesus era graça, que Jesus era verdade, que Jesus era santidade. Eram muito mais as pessoas de fora, as pessoas tidas como ruins, os estrangeiros, assim como Jesus compara o que aconteceu no Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu, como Deus, através destes homens, colocou graça e bênção na vida de pessoas que eram estrangeiras, não na vida daqueles que eram israelitas, judeus, que pertenciam ao povo da primeira aliança, que conheciam toda a palavra. Mas Deus enviou os profetas a estas pessoas que tinham a sensibilidade, pessoas, como a viúva de Sarepta em Sidônia, como Naamã o sírio também recebe a sua cura. É importante, irmãos e irmãs, que estejamos dentro da nossa fé, manifestando o nosso amor a Deus, comungando da palavra, dos ensinamentos, daquilo que a igreja nos propõe como verdade. Mas precisamos estar dentro da igreja com o coração aberto para Jesus, coração sensível para acolher a profecia, a verdade que está sempre proferida pela boca dos verdadeiros profetas, daqueles que não chamam a atenção para si próprios, para a sua realidade. Há um grande escritor antigo, Michel Quast, que ele dizia: Senhor, que eu seja um ponto de encontro, sim, que eu seja um ponto de encontro, mas um ponto de passagem. Um ponto de encontro
porque o pregador congrega e chama as pessoas para o anúncio, para a mensagem. Mas nós não podemos prender as pessoas em nós mesmos, na nossa vaidade, nos aplausos, nos elogios que devemos receber porque sou um bom pregador, porque sou um bom catequista, porque sei, não é, fazer uma grande palestra. Tudo isso deve ser colocado a serviço do reino de Deus e da profecia. Nós sejamos este ponto de encontro, mas um ponto de passagem que conduz as pessoas, os corações, à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.